Há determinadas coisas que fogem ao bom senso e me parecem acontecer somente no Brasil. Por favor. Senador Ferraz, vejam que nas instruções oferecidas pela Agência Nacional da Aviação Civil, no impressos, diz, dicas da ANAC, existe uma recomendação que merece atenção. Evite despachar bagagem que contém objetos de valor, tais como joias, dinheiro, eletrodomésticos, celulares, notebooks, filmadoras, etc. Esses objetos devem ser transportados de preferência na bagagem de mão. Ora, essa recomendação, quando feita pela própria ANAC, é o reconhecimento público da incapacidade das autoridades brasileiras oferecerem a devida segurança a quem utiliza transporte aéreo no país. Isto é grave. E afirma o que se tem tornado rotina nos aeroportos brasileiros. O risco de o passageiro ter a bagagem roubada ou objetos que estejam dentro delas furtados é muito grande. O mais irônico é inaceitável em relação a essa recomendação é que o passageiro também não está seguro se resolver transportar os objetos na bagagem de mão. Por quê? Porque já existem quadrilhas especializadas em se aproveitar do descuido dos passageiros nos saguões dos aeroportos para furtarem as bagagens de mão. Por outras palavras, senhora presidente, se nada for feito, os aeroportos brasileiros podem se transformar num cenário caótico, a exemplo das emergências de hospitais, de transportes públicos e de tantas mazelas que ocorrem na sociedade brasileira. A Copa se avizinha, nós vamos passar vergonha. Da mesma forma que hoje os pacientes nunca estão certos de que serão bem atendidos nas emergências dos hospitais, sejam públicos ou privados, os passageiros usuários da aviação civil começam a viver o drama diário de ver as bagagens extraviadas ou roubadas. Ontem, uma grande reportagem na televisão mostrou o desalento e o descaso feito com os passageiros que tiveram suas bagagens furtadas. Da mesma forma que hoje, mas as dicas da ANAC trazem uma outra curiosidade. A empresa deverá, no momento da compra da passagem, avisar o passageiro se o seu voo nacional será feito na área internacional. Caso isso aconteça, você está sujeito às restrições de transportes de líquido em bagagem de mão, as mesmas exigidas para passageiros de voo internacionais. Tenha paciência, mas isso é uma brincadeira. Primeiro porque quem viaja com frequência sabe como mudam os portões de embarque de uma hora para outra. Aí o cidadão que vai embarcar pela ala doméstica resolve comprar um perfume para dar de presente, mas na hora do embarque há uma mudança repentina para a área internacional. Então, senhora presidente, como é que fica? Joga-se fora? Dá o perfume para a atendente? Essas histórias e atrapalhadas depõem muito contra a imagem do Brasil e geram uma descrença quanto à capacidade mínima de organização das autoridades públicas. Mas não é só, senhoras e senhores senadores. Esta lei da Copa também é um desafio ao bom senso. Como é que ao longo de décadas temos feito inúmeras propagandas para evitar o consumo de álcool e a violência nos estados brasileiros. E agora, por um capricho da FIFA, vamos permitir a vendas de bebidas alcoólicas durante os Jogos da Copa do Mundo? Esse é o nítido exemplo do favorecimento explícito. A mensagem é clara. Olha, você pode beber nos estádios durante os campeonatos regionais, você não pode beber nos estádios durante os campeonatos regionais e nacionais. Mas sabe como é? Trata-se de um jogo da Copa. Então, tudo pode. Isso é como dizer, você não pode matar de segunda a sexta, mas sábado e domingo você pode. Está se gastando muito dinheiro com a lei seca, para se transformar nisso numa cultura. Agora nós vamos levar aos estádios um estopim. Nós vamos mudar, inclusive com jogos internacionais. Sabemos que vamos ter torcidas violentas, como a dos ingleses, dos irlandeses, dos próprios alemães. E nós vamos então fomentar isso com bebida. Agora, depois da Copa do Mundo, não pode mais. Como é que faz o cidadão que bebe, entra no carro e a lei seca? Quer dizer, é um contraditório. Isto é de uma subversiência inadmissível para um país que tem expressão do Brasil no cenário mundial. Nós não podemos nos curvar aos caprichos e desejos da FIFA, que, aliás, entra no país, faz o evento, colhe lucros fabulosos, mas não quer que ser responsabilidade por praticamente nada, sendo o governo brasileiro responsável por tudo.
É verdade que o Brasil tem inúmeros problemas e desafios para a consolidação do Estado de Direito, mas não somos uma terra sem lei. É preciso, portanto, que se tenha extremo cuidado no exame da lei da Copa. Caso contrário, seremos motivo de chacota aqui e lá fora. Passamos da hora de superar essa têmpera de improviso e do jeitinho que supera tudo. Passamos da hora de aceitar tacitamente regras sem sentidos, como as dicas da ANAC. Precisamos exigir nossos direitos e o devido cumprimento da lei. Muito obrigado, senhora presidente.